E aí, rapaziada, como vocês estão aí? Curtindo a aula? Não sou professor, mas a gente tenta, se esforça um pouquinho, né? Então hoje eu vou falar sobre isso daqui, ó, resistores, tá? É muito importante que vocês prestem atenção com relação a isso. E no o que eu falei ontem, né, a respeito da lei de Ohm, que vai se usar muito para a gente saber como funciona isso, o transistor, né? Então é importantíssimo que vocês prestem atenção como funciona o resistor, para a gente poder chegar no transistor. Então eu vou começar aqui fazendo uma analogia do resistor com água. Então eu vou fazer uns desenhos aqui. Vou pegar o pincel aqui. Imagine que você tem uma caixa d'água grandona, né? Uma caixa d'água grandona. E o nível da água está aqui, ó. Certo? O nível da água está aqui. E você tem um cano saindo aqui, ó. Vocês há de concordar comigo que o volume de água que sai daqui para cá é grande. Se você colocar um rotor aqui na frente com pá, é uns desenhos bem feinho, né? Mas enfim, parece um sol, né? Fazer uma bolinha aqui no meio para não ficar parecendo sol. Se você colocar um rotor aqui no meio, aqui, ó, essa água vai conseguir virar, né? Virar esse rotor aqui e você vai conseguir produzir energia elétrica lá na frente. Mas vamos supor que aqui sai essa água aqui, vamos supor que sai essa água aqui, e eu reduzo isso daqui, né, para um caninho bem pequeno. Na hora que eu faço isso, eu crio uma resistência para a água. A água vem aqui com uma certa velocidade, aí depois, como ela entra aqui, ela faz uma turbulência aqui, né? Faz uma turbulência aqui e o volume de água é bem menor. O desenho é bem mal feito aqui, mas é só para a gente entender como que funciona. Se eu colocar aquele mesmo rotor aqui, no mesmo tamanho aqui, com aquelas pás grandes lá, essa água não vai ter força suficiente para poder virar esse rotor aqui. Aí eu não. O que aconteceu? Eu estanquei, né? Eu diminuí o fluxo de água nesse ponto aqui e, e isso aqui trabalhou como se fosse um resistor. Então aqui nessa comparação aqui, nesse desenho bem feio que eu fiz aqui, nesse mesmo desenho aqui, a gente pode ver que no caso aqui da água, a pressão que tem da água aqui para baixo, ó, essa pressão que tem aqui, seria a nossa tensão. A água, a água que flui aqui, seria a nossa corrente elétrica, o I, né? E o estreitamento do cano, esse estreitamento do cano aqui, ó, que eu desenhei aqui ó, atrás, há pouco tempo atrás, isso que seria o resistor. Então dá para você fazer uma analogia de água né, com um circuito elétrico. Então dá para você ter uma ideia de como funciona. Vamos supor que essa água, essa caixa d'água aqui, ó, seria bem maior, né? Vamos supor que essa caixa d'água seja desse tamanho aqui assim, em comparação com aquela outra que era desse tamanho aqui assim, ó. A grosso modo, a gente poderia falar que esse aqui é 110 volts e aqui 220 volts. A pressão que exerce disso aqui para baixo é muito maior do que essa aqui. Por isso que a turma normalmente liga chuveiro em 220. Se a gente for fazer aquele cálculo lá, isso para resistência, né? Do rei, lembra que eu já mostrei para vocês ontem isso? Se a gente tem uma certa resistência aqui, né, fixa, a gente vai dividir a tensão pela corrente. Em 110 volts, a corrente vai ser o dobro do que seria em 220. Isso é para resistência fixa, não impedância. A impedância é diferente. A impedância varia conforme frequência, essas coisas em som, por exemplo, varia muito conforme a frequência. Para resistência, teoricamente, o chuveiro em 220 é mais econômico do que o 110, por conta disso, né? O relógio lá na frente conta o consumo de corrente que você tem. E daí ele vai fazer a conta lá e vai ver em quantos watts que você consumiu no mês, naquela mesma continha lá que nós fizemos da aula passada. Então, concluindo aqui, o resistor serve para controlar a corrente elétrica, entendeu? Em um circuito. Aí você pode proteger um componente garantindo o funcionamento correto desse componente. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma fonte aqui na minha protoboard
e nós vamos fazer uns testes aqui para vocês verem como é que funciona. Bom, eu coloquei aqui minha fonte de 10, coloquei 10 volts na minha fonte aqui, ó, 10 volts. Coloquei 3 resistores aqui, um de 220R, um de 1K e um de 10K. E eles estão abertos, tá? Ele vem aqui do positivo, que é o vermelhinho aqui, e vem para um ponto aberto que aqui não tem nada ligado nele. Então se eu medir neles aqui, ó, no 220, eu vou ter meus 10 volts, mesma coisa daqui. Porque não tem nenhuma corrente fluindo por aqui, então não tem uma queda de tensão nenhuma nele. Aqui, nesse outro resistor de 1K, se eu colocar aqui, vai estar meus 10 volts também. E assim no de 10K, também vai ter meus 10 volts lá. Se eu colocar de 1 mega aqui, vai ter os 10 volts também, porque não tem nenhuma corrente fluindo por ele, então não tem queda de tensão nenhuma nele, tá? Daquilo que eu falei para vocês lá, como a minha fonte ela tem 3 amperes aqui, se eu colocar nesse resistor de 220R aqui, né, vai ter os 10 volts aqui, ó. Eu vou ligar, se eu jogar ele aqui para a terra, esse resistor aqui, como a resistência dele é bem baixa, ele vai apresentar uma queda bem pequena da minha tensão. Então se eu tenho 10 volts aqui, ó, tá meus 10 volts lá, na hora que eu coloco ele aqui, ó, ele mantém praticamente os 10 volts, né? Ele mantém praticamente os 10 volts, mas tem uma corrente fluindo aí. Existe uma queda bem pequena de tensão aqui, porque o resistor é um valor baixo, 200 milivolts, tá caindo aí. É uma queda bem pequena, mas é o suficiente para cair um pouquinho, meu resistor já está quente também. Agora esse aqui, como é 1K, a queda vai ser imperceptível. Então se eu ligar ele aqui, ó, tá lá meus 10,8, na hora que eu colocar aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa. E de 10K, mais ainda, mais que vai ser imperceptível, tá lá 10,9, ó, joguei para terra, continua a mesma coisa. Então a corrente que flui daqui é bem baixinha, que não vai ter queda nenhuma de tensão. Aqui já é um pouquinho maior, cai bem pouco, e aqui a corrente é maior ainda. Então a gente pode comprovar isso medindo a corrente que passa pelo resistor, né? E vai cair naquilo da lei de Ohm. Então eu preparei aqui o meu multímetro, coloquei na escala de ampere, para a gente medir a corrente que está passando, né? Do positivo, passa por aqui e vem para o negativo. Então se eu colocar aqui, essa corrente vai passar pelo meu multímetro e vai marcar aqui. Qual a corrente que está marcando? Olha lá, 0,45 mA. É o suficiente para poder esquentar isso daqui, ó. Se a gente for lá na nossa calculadora, lembra lá do rei? Eu quero saber a corrente, a tensão dividida pela resistência. A tensão minha é 10, certo? Dividido por 220, R, vai dar lá o 0,04, que é o que eu mostrei aqui para vocês agora aqui, né? Cadê minha ponta de prova? Achei. Bate certinho. Se eu fizer isso aqui no meu resistor de 1K, a corrente vai ser menor ainda. Ali estava 5 mA, aqui acho que nem vai marcar. Nem marcou. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui a acessibilidade, aumentar a acessibilidade, né? Olha lá, 1 mA. 1 mA. Se eu pegar e colocar aqui 10 dividido por 1000, que é 1K, né? 1 mA. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona certinho mesmo a lei de Ohm, e a gente vai aplicar isso aqui nos resistores, tá bom? Tenho em mente o seguinte, quando eu tenho uma bateria aqui, né, que nós mostramos hoje aí, aqui é menos, aqui é mais. Então se eu ponho um resistor aqui, ó, aqui, ligado aqui, a queda de tensão aqui, ó, vai ser igual à tensão de bateria. Isso tem um limite, como mostrei para vocês, né? Isso teoricamente falando é assim, porque a gente entende-se que uma bateria teoricamente uma bateria de 10 volts, por exemplo, existe uma resistência interna dentro da bateria aqui, né? Então ela tem um limite de corrente que você pode jogar aqui no circuito. Se eu colocar uma resistência de 10K aqui, como nós mostramos aí, a queda de tensão aqui é tão ínfima que vai manter os 10 volts aqui mesmo. A tensão vai manter os 10 volts aqui em cima dele. Isso é teoricamente, a gente sabe que tem uma quedinha de tensão ali na prática, né? Mas se eu colocar um resistor aqui de 0,01, é um resistor, 0,01 ohm,
Isso aqui vai tender a zero. Agora, se 0 volts aqui, ó, né, ele vai chegar a 0 volts. A medida desse ponto para cá vai ter 0 volts. Na teoria, era para ter 10 volts. E uma corrente enorme fluindo aqui, ó, uma baita de uma corrente gigantesca, né? Só fazer as contas lá na lei de Ohm, né? Vamos supor, tensão dividido pela resistência. 10 dividido por 0,01, olha lá, 1000 amperes. É uma corrente do caramba. O que vai fornecer 1000 amperes? Nem bateria de carro fornece isso. Bateria de carro é na hora de você dar a partida ali, chega a dar 500, 600 amperes ali só no pico, né, de dar a partida. É o que ela consegue fornecer para você. Por isso que eu falo para você, é legal para aprender na prática, porque a gente, para fazer projeto, tudo, se usa muito a teoria. Se usa muito mesmo. Mas na prática a coisa é diferente. Então, por isso que eu gosto de fazer essa analogia assim. E sempre fazer, né, fazer os testes em bancada e ver realmente como funciona. Como que se comporta o resistor aqui. É legal vocês colocarem isso, comprar uma protoboard, resistor, um multímetro é importante, osciloscópio, eu estou torcendo para alguém ganhar aí, não para alguém, né, mas para todos que estão participando aí, uma boa sorte para todos vocês aí do osciloscópio, eu estou falando, né, do mini osciloscópio. Então hoje nós falamos do resistor, então gravem bem isso, tá? Resistor aberto aqui, ó, como mostrei para vocês de início, não faz nada no circuito, está aberto o circuito. A tensão que está lá não tem queda de tensão, não tem nada. Então o resistor com ele aberto, né? Não tem. Diferente da água, não vai ficar vazando energia aqui, né? Mas a energia vai ficar parada aqui. É como se fosse uma torneira fechada ali. A água chega ali e para na torneira porque está fechada. Na hora que eu abrir o registro da torneira, começa a fluir água, daí começa a ter corrente ali passando, né? Então, pessoal, hoje nós falamos só de resistores. Amanhã, se der tudo certinho, eu já vou colocar um diodo, um capacitorzinho, só para vocês terem ideia de como que funciona. O intuito é chegar lá nesse menino aqui, né, no transistor, para ver como funciona. É muito legal, cara. Dá para vocês fazerem muita coisa aí. Depois tem, se vocês quiserem aprofundar mais, eu quero que vocês comentem aí. Aí tem o amplificador operacional, trabalhando como áudio, trabalhando como comparador de tensão. Cara, dá para fazer muita coisa, fazer em casa, fazer experiência, falar assim, ó, isso aqui, ó, fui eu que montei e está funcionando até hoje. Então, pessoal, por hoje é isso aqui. Eu vou fazer vídeos curtos e estou criando uma playlist lá pro cursinho, tá? Daí na hora que vocês quiserem maratonar, vou maratonar lá, 15, 20 minutos cada um desses pequena aula aqui, né? Eu não sou professor, já falei isso um monte de vezes, mas é o que a gente pode mandar para vocês aí. Beleza? Um abraço, rapaziada.